Então, mais uma vez, boa noite a todos, boa noite, pessoal de casa. A gente, então, está retomando aqui, iniciando os trabalhos nessa terça-feira, terceira terça-feira do mês, que é a semana, a semana do mês em que a gente estuda o Livro dos Espíritos. E antes da gente começar a ler o Livro dos Espíritos, eu gostaria de ler um texto, né, que a gente abriu aleatoriamente aqui no livro Palavras de Vida Eterna, do médium Francisco Cândido Xavier, do nosso querido Chico Xavier, que foi ditado pelo Espírito de Emmanuel. Então, é a lição de número 95, Aprendendo. Então, diz o Evangelho de Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Cada vez que as circunstâncias te induzam a ouvir as verdades do Evangelho, não admitas que o acaso esteja presidindo a semelhantes eventos. Forças ocultas estarão acionando a oportunidade a fim de que te informes quanto ao teu próprio caminho. Não te faças, pois, desatento, porquanto, a breve espaço, serás naturalmente chamado pela vida para testemunhar. Observa a escola e as disciplinas com que se formam determinados profissionais. Acadêmicos de medicina ouvem lições para curar os doentes ou auxiliá-los. Estudantes de engenharia escutam ensinamentos para que os apliquem à técnica das construções no plano terrestre. Contabilistas gastam tempo de modo a garantirem a sustentação do comércio na arte de fazer contas. Tecelões assimilam princípios em torno de certas máquinas para atenderem oportunamente à indústria do fio. Qualquer estudo nobre é aquisição inapreciável, mas se mores tanto na alma de quem aprende, assemelha-se a pão escondido aos que choram de fome. Ouvir sim os princípios da espiritualidade superior, mas agir segundo nos orientam, porque se sabemos e não fazemos o que o bem nos ensina, melhor fora não saber, para não sermos tributados com taxas de maior sofrimento das grades da culpa. De nada é por acaso. Né? Que Jesus abençoe a todos nós. Deixa eu ver. Ninguém está com o livro dos Espíritos, né? É aqui. Atrás da verde aqui, ó. Não, mas a gente não distribuiu, né? Não, tá. Tá falando do distribuidor. É dos grandes. Então, deixa eu ver aqui. Isso. Quatro, 800. Repartir para 4 vezes. Tá. Sete. Você tem? Não, Esquece o livro. quer dizer que, na verdade, assim, a gente não tem. Alguém vai ter que. Bom, a gente não tem livro para todo mundo, então, assim, a gente vai acabar tendo que dividir. Quem ficou sem poder, por favor, né, compartilhar com o coleguinha do lado. Você vai ver, né? Oi? Você vai ver. Sim, sim. Então, assim, a gente está na parte do livro, na questão 487,
que trata capítulo que trata da afeição dos espíritos por certas pessoas. Tá? Então, nessa pergunta, Kardec diz, né, de qual natureza de mal os espíritos se afligem mais por nós? O mal físico ou o mal moral? Então, só para retomar, né, essa pergunta ela vem de uma sequência, né, e o que se estava sendo discutido é o seguinte: se as pessoas, se os espíritos gostam, tem alguma afeição especial por algum ser encarnado. Quer dizer, a gente tem pessoas que não são caras no mundo espiritual, que a gente não lembra, porque quando a gente encarna, a gente esquece, né? A gente esquece do nosso passado, a gente esquece das outras personalidades que a gente animou, para que a gente possa viver novas experiências, a gente possa encontrar antigos desafetos, poder recomeçar, né? Para a gente conseguir reconstruir os nossos laços. Então, uma das ideias básicas do Espiritismo é a questão da reencarnação. Né? Assim, nós vivemos várias existências e a ideia da gente poder voltar aqui é para que a gente consiga aprender, uma das coisas é que a gente consiga aprender a perdoar. Então, a gente vem para conviver com pessoas que a gente já teve muitas diferenças e a gente não conseguiu resolver, então a gente normalmente esquece e é comum que a gente reencontre essas pessoas nos círculos que não são próximos. Normalmente é na família ou no trabalho, né? São aquelas convivências que a gente tem que ter forçado para aprender que todo mundo tem um lado bom, que todo mundo erra, que todo mundo pode se melhorar, né? Da mesma maneira que a gente deixa para trás pessoas que a gente não, assim, a gente desafetos, a gente também teve pessoas que gostaram, que a gente se afeiçoou demais, gostou muito, só que elas não vieram partilhar dessa existência com a gente, porque elas também estão fazendo, seguindo a vida delas no mundo espiritual. Só que isso não quer dizer que a gente não tenha saudade, a gente não sinta falta. Então, a gente, acho que isso é uma das ideias assim, mais bonitas que tem, né? Assim, a gente tem muitos amigos, né? Do lado de lá. A gente tem esses amigos. E aí a pergunta é essa. Então, o Kardec está explorando essa ideia, né? Se a gente vem, a gente fez muita maldade, a gente também já construiu muita coisa boa, porque é da nossa natureza. A gente ainda não é perfeito, mas também a gente não é de todo mal, né? A gente está progredindo. Então, do mesmo jeito que a gente consegue construir grandes amizades aqui, a gente também fez isso no passado. E esses espíritos que ficaram do lado de lá, eles sentem a nossa falta, né? E aí o Kardec está perguntando, olha, de qual natureza de mal os espíritos se afligem mais por nós? O mal físico ou o mal moral? Então, assim, quem gosta da gente? Então, um amigo que ficou para trás, ficou lá no mundo espiritual, alguém que a gente, de repente, perdeu agora, um pai, uma mãe, um filho, e está lá no mundo espiritual. Ele sofre quando a gente sofre, né? O que mais incomoda esse ser, né, que está do lado de lá? Aí ele diz, não. O que mais incomoda? O mal físico ou o mal moral? Vosso egoísmo e vossa dureza de coração. Daí tudo deriva. Ele se rende de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição, e se regozijam com aqueles que têm por efeito abreviar vosso tempo de prova. Os espíritos, sabendo que a vida corporal é transitória e que as tribulações que ela acompanham são os meios de chegar a um estado melhor, afligem-se mais pelas causas morais que nos distanciam deles, que pelos males físicos, que são passageiros. Os espíritos se inquietam um pouco com as infelicidades que não afetam senão as nossas ideias mundanas, como fazemos com os desgostos felizes da infância. Os espíritos que veem nas aflições da vida um meio de progresso para nós, consideram-nas como a crise momentânea que deve salvar o doente. Eles se compadecem dos nossos sofrimentos, como nos compadecemos uns de um amigo. Todavia, vendo as coisas de um ponto de vista mais justo, eles
as apreciam de outro modo que o nosso. Enquanto os bons levantam nossa coragem no interesse do nosso futuro, os outros nos excitam ao desespero, tendo em vista a comprometimento. Alguém quer fazer um comentário nessa parte? Pet, e fora. Essa questão que trata dos afetos, das afeições, eu vejo da seguinte forma, e como o Alexandre colocou, os amigos espirituais que nós temos e não estão no plano físico como nós, eles estão acompanhando, todos eles sabem que a encarnação é um processo de aprendizado de nós que estamos aqui, eles estão acompanhando esse nosso processo de aprendizado, essa nossa evolução e, eventualmente, o nosso estacionamento nesse processo evolutivo. Então, o que está dito aí é exatamente isso, né? Eles se sentem mais tocados pelos problemas morais que a gente tem, não pelos problemas físicos. Porque também os morais, de certo modo, eles são transitórios, mas eles podem perdurar por mais tempo. O mal físico, ele desaparece quando a gente sai do mundo físico e volta para o mundo espiritual, né? E isso é imaginação. A gente não tem, eu pelo menos não tenho informação clara sobre isso. Mas eles estão do lado de lá, as pessoas que nutrem afeto por nós, os espíritos que nutrem afeto por nós, eles estão lá, inclusive, vibrando para que a gente faça as boas escolhas, acerte nas escolhas e continue o processo de progresso. Então, é uma torcida, é uma vibração, e a gente conta com o auxílio deles, inclusive, naquilo que é possível nos auxiliar. A evolução da gente depende, antes de tudo, da gente, das nossas ações, das nossas decisões, dos nossos pensamentos, né? Mas eles tentam nos auxiliar da forma que é possível. Às vezes, a gente se abre para perceber esses auxílios que vêm em forma de intuição, e às vezes não, a gente está fechado de tal forma que não consegue nem acessar esse tipo de auxílio que vem. Mas o auxílio vem e o afeto, antes de tudo, penso eu, ele é demonstrado dessa maneira. É com esse esforço de tentar, na medida do possível, nos auxiliar no nosso processo de crescimento espiritual. Que beleza começarmos a sessão de hoje com essa resposta. Principalmente para quem chegou atrasado, aturdido com as coisas mundanas, como eu cheguei. Né? Porque esse é o ponto que me chamou bastante atenção. Né? A gente está aqui mergulhado na carne, mergulhado na experiência. Nós temos que viver, como bem falou o Ivaldo, para o nosso progresso. E muitas vezes nós achamos que isso é o fim. No sentido de que essa é a finalidade. E essas coisas são o porquê da nossa vida, que resolver essas coisas, que resolver esses problemas, dar conta de todas as questões que a gente tem, é a nossa finalidade. Questões do trabalho, questões práticas, pagar, fazer as coisas, ir em tal lugar, em outro lugar. E aí vem essa questão aqui falando de como os nossos verdadeiros amigos enxergam as nossas tribulações. Para mim, me faz, opa, para, pensa. E como é difícil pensar, né? A Fran sempre fala, você está diante de uma tribulação? A primeira reação é a gente falar, por quê, meu Deus? Por quê? Aí a Fran lembra. Pergunta para quê? Mas como é difícil perguntar para quê? Como é difícil, né? A gente se revolta com o problema, a gente fica, ou se não revolta, fica angustiado, fica triste, fica cheio de medo. É difícil. Essa é a prova da carne. Aí vem os espíritos e falam, para, pensa, será que essa tribulação é realmente tribulação?
Ou será que isso vai te fazer crescer? Será que você consegue crescer espontaneamente, sem dificuldade? É essa reflexão que me leva a essa resposta aqui, né? Às vezes as pessoas brincam, não, você fica como um Buda lá, só em estado meditativo e cresce pela meditação. Primeiro que Buda sofreu com muitas provações, né? E segundo que a gente está muito longe de conseguir, por iniciativa só nossa, se nós não formos provocados pela dificuldade, pela dor. Está muito difícil a gente pegar e se concentrar naquilo que realmente importa. Porque num instantinho a vida passa. Um instantinho vai embora. De repente você olha para trás, pô, hoje eu escutei do meu fisioterapeuta, o ano já está acabando. Porque daqui a pouco é setembro, daqui a pouco vem eleição, daqui a pouco. Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu tenho muita coisa para fazer esse ano. Mas, por uma razão, né? A gente não se dá conta de que esse tempo encarnado, ele é limitado. Ele é limitado. E às vezes a gente trata as coisas daqui como se fossem as únicas. Então vem alguém lá e pisa no nosso carro. Só foi forte, né? E a gente sofre tanto. E a gente guarda, às vezes, aquela mágoa. Às vezes não precisa nem falar, mas guarda no nosso coração por anos, 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 anos. Ou acontece uma situação e a gente guarda. Ou a gente tem uma dificuldade e a gente fica. Puxa. E quando a gente tem um desencarne próximo a gente, a nossa família, e aí vem os espíritos e falam, olha, a gente sente as dores que vocês, a gente fica preocupado que vocês sofram. Mas a gente preocupa muito mais que vocês estejam desperdiçando a oportunidade que Deus deu da encarnação. Que vocês estejam se deixando dominar pelo egoísmo, pelo orgulho. Não é que eles falam aqui? Na minha questão fala assim, o seu egoísmo e a sua dureza de coração é a nossa maior preocupação, pois é destes males que tudo se deriva. Quantas vezes a gente, em nome da justiça, ou em nome do que nós achamos certo, ou não achamos, que achamos errado, a gente faz o nosso coração duro, implacável. Eu vi essa cabeça demais. Eu vi isso. Ainda mais no meu caso, que tem que dirigir uma empresa jurídica. Eu vi isso muito essa cabeça. Né? Então, essa resposta para mim é boa para mim, gente. Desculpa. Estou sendo egoísta aqui. Né? Mas eu achei maravilhoso começar a sessão de hoje com isso. Porque quando a gente vem aqui, a gente dá uma parada, né? Para refletir, né? Então, essa questão eu acho que é para parar e para refletir. Né? Que aquilo que a gente pensa que realmente é um mal, para os nossos verdadeiros amigos, que são nossos amigos, independentemente das encarnações, estão além do tempo, eles olham e falam, isso não é nada. Estou preocupado com esse sentimento aí. Vamos trabalhar esse sentimento aí? Estou preocupado com isso. Estou preocupado com o teu perdão. Estou preocupado com a tua falta de fé. Para com isso. Vamos trabalhar isso? Vamos lembrar o quanto Deus te ajudou até hoje? Vamos lembrar que você vai continuar sendo ajudado, sim, porque você é filho de Deus. Filho, filha. É isso que fala para mim. É como dizer por aí. É sobre isso que eu vejo isso. Sim. Só rapidinho, Fernando. Só para agregar aquilo que o Nicolau colocou, eu tinha colocado também, e eu acho que está muito ligado a essa questão das afeições que a gente tem e recebe dos amigos espirituais que estão no plano espiritual.
é muito comum, creio que com todos nós, quando a gente está passando por uma situação muito difícil, angustiosa, você está com aquele problema que naquele momento parece insolúvel, isso traz para a gente sempre aquela sensação de solidão. Acho que todo mundo já passou por isso. Eu estou sozinho nessa, né? E essa sensação da gente é falsa, né? E que os amigos espirituais da gente estão velando por nós. Eles não vão fazer por nós aquilo que cabe a nós próprios fazermos, mas eles estão lá para nos auxiliar na medida do possível. Então, se diante de um problema a gente tiver essa sensação, e é muito comum que tenha, de solidão, você está sozinho, lembra que você não está sozinho. É uma questão de alguma maneira, se abrir da forma que for possível, você vai receber uma vibração, alguma coisa que vai te ajudar, vai facilitar você superar essa situação difícil. Você tem certeza? Você tem certeza? Você sabe, eu vim aqui para impedir a Fran de falar, né? Essa é a função que me colocaram aqui. Você tem certeza? Então tá bom. Eu ainda não tinha mensagem. Eu vou falar bem pouco antes. Começa a tossir. É só um detalhezinho, estendendo só uma coisinha do que eles falaram, mas que eu achei importante. A gente tem muitos bons amigos. E a parte final dessa resposta, ela fala isso com muita propriedade. E aí, eu acho que cai naquela história de a gente recebe muito auxílio, intuição e tudo mais. Como que a gente sabe qual que é a intuição que a gente deve seguir? Porque aqui na parte final está dada a resposta. Os bons amigos, aqueles que realmente têm afeição por nós, eles vão nos incentivar a coragem, o ânimo para a gente seguir em frente, apesar das dificuldades, fazem parte. Mas os bons amigos vão e vêm muito mais além daquilo pelo qual a gente está passando, nos incentivam a coragem. Os outros vão nos incentivar ao desespero. Eu acho que daí tem um ponto importante para a gente pegar. Como que a gente sabe que a gente está realmente recebendo boas lições de bons amigos espirituais? A gente recebe coragem. E aí, se a gente vai entrando em desespero, opa, eu tenho amigos bons, eu tenho que preocupar. Mais difícil que seja a situação. Olha, A situação não está fácil, não. Só para complementar um pouquinho do que todos já trouxeram, aquele velho ditado, né? Mares calmos não formam bons marinheiros. E teoria serve só na teoria, né? Se a gente quer ficar bom mesmo, é prática. Se a gente quer paciência, Deus vai nos prover ocasiões para que a gente desenvolva a habilidade da paciência. Não vem um pozinho mágico em cima da gente e fala assim, agora você tem paciência, né? E assim funciona com tudo, com o ego, né? Com os ciúmes, com o rancor. Nós vamos ser testados e colocados à prova a todo momento. Então, é através da dor que vem as grandes evoluções. Se a gente for olhar para toda a história, todo mundo que chegou no ápice chegou lá por conta da dor, não acordou e falou, eu nasci porque tudo vai dar certo, eu vou evoluir, eu vou ser o melhor em tudo. Não, a gente vai ser posto à prova para que a gente aprenda, pratique. Ah, eu quero ser Buda, vou sentar e meditar. Eu vou ter que testar isso, eu vou ter que praticar muito, mas eu vou chegar nessa vontade de sentar para meditar por conta das dores que vão me fazer observar os pensamentos, os sentimentos. Então, é tudo isso, é a gente olhar para as dores, apesar de que doem muito, ao invés de se revoltar com elas, ou até mesmo com quem nos causem elas, é olhar e falar, bom, o que eu posso tirar de proveito disso? O que eu posso aprender com isso? Né? De que forma isso vai evoluir? E no final, saber que a gente nunca está sozinho. Nunca, nunca. Sempre tenhamos fé. Fé porque se a gente está passando por alguma provação, isso vai trazer um benefício e um fruto muito grande para a gente.
desde que a gente aceite, entenda e evolua com isso. Que a revolta leva a gente para o caminho oposto. Né? Era só esse detalhezinho. Você sabe, Beth, você tocou num ponto que era exatamente o que eu queria conversar, né? Assim, qual que é o sentido da nossa existência? Né? Por que que a gente está aqui? Né? E eu acho assim, a gente está aqui porque a gente precisa experimentar. A gente precisa experimentar as coisas. A gente só vai entender o que que a gente é feito, o que tem dentro da gente, quando a gente se confrontar com situações que tirem isso para fora. Então, às vezes, assim, a gente se relacionando com o outro, às vezes o outro traz à tona sentimentos dentro da gente que a gente não sabia que existia, ou que a gente não se sentia capaz de ter, para o bem e para o mal. Então, pô, como é que esse cara consegue passar tanta raiva? Ou então, assim, nossa, foi tendo essa criança no meu colo que eu aprendi o que é o amor, né? Quem já ouviu essas duas frases? Né? Pessoal, eu achei que eu gostasse de alguém, mas a hora que eu peguei aquele nenenzinho, aí eu descobri o que é gostar de verdade, né? Normalmente mãe fala isso, né? Pai fala isso, né? E a gente precisa disso, né? Aí, qual que é a pergunta, né? Pessoal, os espíritos que gostam da gente, como é que eles se preocupam com a gente? Eu acho que é isso, assim, quando a gente não entende o sentido da vida, quando a gente não entende a forma de interpretar aquela experiência, a gente se revolta, a gente se angustia, a gente desiste, a gente provoca dor no outro, né? A gente provoca, amplifica a nossa própria dor, né? Porque, na verdade, assim, se a gente for pensar, ó, todo mundo, sabe, eu tenho um pensamento que eu acho, assim, mas eu me pego pensando, sei lá, daqui 100 anos, eu vou me estender um pouquinho, daqui 110 anos, todo mundo que está vivo hoje já vai ter morrido. Isso é maluco, isso é todo mundo que está no mundo hoje já vai ter ido embora, né? E assim, o que ficou, né? Assim, essas experiências que a gente viveu, então assim, ó, tudo que a gente se esforça, tudo para tanto para construir, vai acabar. E o que a gente vai levar, né? Assim, aquilo que a gente viveu, aquilo que a gente sentiu, as experiências que a gente teve. Então a gente já precisa aprender a se decepcionar. A gente precisa aprender a gostar. A gente precisa aprender a ser contrariado e manter a calma. A gente precisa aprender a ver o que é errado e não perder a capacidade de se indignar, mas também de não perder, deixar que o que está errado abale a nossa paz interior. Você vê, a vida ela está aí para a gente mostrar, a gente aprender a ter equilíbrio, a gente poder construir uma fortaleza interna, a gente poder ter paz, a gente poder construir uma felicidade, uma tranquilidade que esteja além dos problemas, né, exteriores. Eu gosto muito ontem, na nossa reunião de estudo, eu comentei isso, né? Acho que tem um outro pensamento que diz o seguinte, ó, que, que a paz que vem de dentro consiga desarmar a tempestade que vem de fora. Ou que a paz que está aqui dentro consiga desarmar a tempestade que vem de fora. Você vê, no fundo, é o que a gente vive tentando aprender. Por isso, talvez, Jesus incentive tanto a gente a prática da caridade, né? Para a gente poder aprender a construir essa paz. A gente, aprendendo a desarmar essas tempestades, a gente consiga construir um clima de tranquilidade dentro da gente. A gente poder ser aquele ponto de diferença em todo lugar que a gente estiver, né? Eu acho que talvez essa seja a ideia. E aí ele fala, quando que um espírito que gosta de você sofre por você? Quando você perde essa linha, perde o caminho. Eu acho que é esse o sentido dessa resposta. E aí o que acontece? Assim, eles ajudam? Ajudam.
Quem que tocou nesse ponto, eu achei sensacional. Falando, a gente tem amigo que olha, a gente nunca está sozinho, que você, né, Nick? Falando, a gente não está sozinho. Cara, isso é tão legal, a gente não está sozinho, a gente tem amigo. Assim, isso é uma coisa assim, que toda vez que eu tenho esse pensamento, eu me falo assim, você consegue? A gente já parou para pensar que tem gente que sente muito a nossa falta do outro lado e queria estar conversando, mas não consegue. Agora você, olha, eu só consigo fazer se você sentir a minha influência. Então eu chego pertinho de você e de repente você fala, poxa, que uma sensação tão boa agora, né? O que foi? Talvez tenha sido um amigo que chegou perto da gente, né? E aí, você vê, a gente teve uma reunião, a mensagem que veio agora, que foi o seguinte, assim, como é que esse amigo pode ajudar a gente, né? Você vê a mensagem direto e fala assim, olha, uma das formas é incentivando a gente, né? A ter esse equilíbrio, a poder ir para frente, a gente se preparar para o embate que vai chegar. E aí, qual que foi a missão que veio, que a gente abriu no começo? Ó, nada do que a gente escuta é por acaso. Se a gente recebe algum tipo de orientação, é porque provavelmente aquilo vai chegar a hora da gente usar, né? E quem que traz isso? Normalmente é alguém que gosta muito da gente, que Jesus, Deus, põe lá perto e permite que ele ajude a gente, porque Deus ajuda os homens através dos próprios homens, né? Então, assim, a gente está aqui para um ajudar o outro. Eu acho que talvez essa seja a grande ideia, né? E você vê, é uma questão, uma coisa pequenininha, né? Que a gente lê, o quanto que dá para depender disso, né? O quanto que dá para a gente parar para pensar, né? Sobre a vida, sobre o jeito que a gente encara os problemas que a gente tem e as alegrias que a gente tem também, né? Sobre as pessoas, os afetos que a gente faz e os desafetos que a gente encontra pelo caminho. Então, é para a gente desfazer, né? Acho que é isso. Continuando, a Beth e o Ivaldo se referiam a, a gente aprender na prática, né? A gente aprende fazendo, né? Aí fiquei imaginando, até discutimos isso no Evangelho de casa, no grupo de eu digo que a gente faz o Evangelho lá. O protetor, ele está lá, ele sabe que aquela convivência com aquela pessoa, da sua família, é difícil, né? Foi muitas vezes até pedida por você, para você trabalhar paciência, tolerância, amor, perdão. Aí você fica raiva daquela pessoa, fica triste, fica amargurado, fica depressivo, fica pesado e fica ano. Aí chega uma hora que há uma cisão. Né? As pessoas vão. Então, imagina como o diretor olha assim, fala, que chance perdi, perdeu a chance. Vai ter que passar pela lição. Não. E é isso que acontece com a gente. A gente vem para. Eu achei muito bonito uma vez que eu ouvi que o nosso planeta ele é ao mesmo tempo hospital e escola. E a gente vem para aprender aquela lição do que nós pedimos para evoluir aquilo. E a gente não aprende. E a gente vai ter que depois passar por uma experiência semelhante àquela, às vezes, com aquela mesma pessoa. Se ela não evolui muito mais que a gente. Olha, só isso que eu queria colocar. Me lembrei. Te lembrar. Com certeza. Me lembraram que já me lembraram no domingo. Né? Alguém mais quer fazer alguma parte, algum comentário? Pessoal, por favor, trocar ideias. Bom, então, vamos segurar a questão 488. Nossos parentes e nossos amigos que nos precederam na outra vida têm por nós mais simpatia que os espíritos que nos são estranhos? Sem dúvida. E, frequentemente, eles nos protegem como espíritos segundo o seu poder.
eles são sensíveis à afeição que eles conservamos? Muito sensíveis. Mas eles esquecem aqueles que os esquecem. Aí vocês comentam. Pode falar, pessoal. Essa é melhor refletir um pouquinho. Vamos lá. Bom, que a parte, né, levantando aqui um pouco de... Vamos nos debruçar sobre a frase, né? Que a parte aonde os nossos amigos e parentes carregam por nós mais afeição, é claro, né? Temos ali pessoas que conviveram com a gente, que têm um grande amor em cima disso. Eles são sensíveis a todas as afeições deixadas. Agora, essa frase, muito sensíveis, mas eles esquecem aqueles que os esqueceram, que os esquecem também, é realmente uma frase para refletir e debruçar em cima disso. Porque eu acredito que a gente guarda uma afeição quando a gente tem reciprocidade. A gente insiste até a página 485 do livro, se a gente for muito persistente. Mas, obviamente, não os nossos mentores, né? Eu não sei até que ponto a gente poderia recorrer quanto a isso, mas, oiê, eu acredito que a gente tem, assim, toda essa questão da reciprocidade, porque a vida é isso, né? Você sorri, recebe um sorriso de novo. Você ama, recebe um amor de volta. E fica esse ping-pong. Chega uma hora que a gente está lá tentando, 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 que eu acredito que chega um ponto em que a gente desiste, mas Deus não desiste da gente. Não dá para pensar nessa frase ao pé da letra. Essa possibilidade, né, de muito sensíveis, mas eles se esquecem aqueles que os esquecem. Alguém tem alguma visão para complementar aqui? Eu falei de refletir porque, no primeiro momento, eu até fiquei chocado com isso, né? Porque a minha visão inicial não é exatamente essa, ao contrário, né? Eu acho que quando o amor é verdadeiro, o afeto é verdadeiro, ele não exige nenhum tipo de reciprocidade, de contraprestação, coisa que valha, né? Então, por isso que eu disse para refletir. Eu ainda tenho isso aqui e eu preciso refletir mais sobre isso. Eu penso que o amor verdadeiro, ele não existe. Ele simplesmente flui, ele chega na pessoa que tem que receber, e quem está emanando isso não está esperando nada de volta. Esse, pelo menos, o amor verdadeiro, né? Mas eu posso não ter entendido exatamente a colocação da questão, por isso que eu estou me reservando o direito de refletir mais. Eu vou dizer assim, como eu entendo essa pergunta, né? O que são os agrupamentos familiares, né? Então, assim, nem sempre são espíritos que estão harmonizados. Não tem afinidade. Exatamente. Afetos e desafetos. Exatamente. Você tem afetos e desafetos, né? Muitos chegam, assim, muitas pessoas a gente convive porque a gente precisa aprender a conviver. E aquela pessoa vai trazer, assim, aquela convivência vai trazer frutos positivos para as duas pessoas envolvidas, ou para todo aquele agrupamento, né? Só que, às vezes, você não tem afinidade. Então, da mesma maneira que numa família você tem, de repente, alguém que se dá muito bem, você tem gente que você fala assim, poxa vida, mas como eles podem ser irmãos se são tão diferentes? São tão diferentes, né? E é natural isso. Às vezes a gente encontra um irmão de verdade fora da nossa casa.
né, fora da nossa casa. E às vezes a gente encontra um pai, né, uma pessoa que adota a gente como mentor, exerce um papel de tutor na nossa vida, pode ser profissional, pode ser ainda durante a adolescência ou na infância, que o pai ou a mãe não tiveram. Né? O que é isso? Né? Isso são encontros. Né? São encontros. Né? E, então, esses afetos, eles permanecem. Então, quando a gente nasce, é natural que a gente goste das pessoas que a gente convive, que a gente aprenda a gostar. Por isso que a gente é colocado para conviver. Mas uma vez encerrado aquele tempo, está pago. Aquela oportunidade foi. A gente teve aquela oportunidade. E o que que fica? Né? Assim, as pessoas que a gente gostou, é que o tempo não apaga. A morte não apaga. É exatamente o que a gente estava conversando agora. Né? Os nossos amigos do lado de lá, quantos amigos não estão com saudade de encontrar a gente? Fala, poxa vida, eu queria tanto poder sentar e bater aquele papo, só que agora é só na hora do sono, é só na hora de chegar perto, uma influência que eu vou poder ter. É diferente o tipo de contato, porque esse momento que nós estamos vivendo é outro, né, dos dois espíritos. Então, essa convivência o tempo não apaga. Né, não apaga. Agora, os espíritos que não são afins, se acabou, poxa vida, cada um vai seguir o seu caminho. Vai ficar um caminho? Provável, né? Vai ficar alguma coisa. Se tinha uma diferença, né? Ah, aquilo, uma animosidade, aquilo foi atenuado, então a encarnação cumpriu o seu papel. E a vida, né? A vida, eu digo a vida imortal, né? Ela vai chamar a gente a outros cenários, a outros teatros, em que a gente vai ter que contracenar com outros atores. E talvez a gente não sinta mais tanta falta dessas pessoas, porque elas Importante enquanto elas foram exatamente um capítulo da nossa vida, não foi o livro inteiro, né? Só uma. Deixa eu falar. Ótimo. Com Pode, toda pode, certeza. Agora você vai falar. Foi só. Sei. É só para provocar. Na resolução, tinha falado. Aqui uma coisa interessante, né, que o Nivaldo até levantou sobre a questão do amor, né? A gente percebe que na pergunta são assim nossos parentes e nossos amigos que nos precederam em outras vidas. Tem por nós mais simpatia, né? E aí cai tudo na questão onde o Alexandre trouxe. É claro, até mais do que os espíritos estranhos. Só que se a gente parar para pensar e trouxer isso para a nossa vida, para a nossa realidade, às vezes tem estranhos que nos tratam muito melhor do que parentes e amigos que por nós têm simpatia. Né? Então, realmente, quando a gente começa a discutir, vira uma questão muito ampla de visão. Né? O Ale fechou essa história do ciclo, né? Na palestra da semana passada, eu falei sobre o trem da vida, né? Que algumas pessoas vão seguir com a gente algumas estações, alguns períodos. Tem aqueles que vão sentar do nosso lado no vagão, dar risada por uma hora, a gente nunca mais vai encontrar na vida. E a gente vai ter parentes e amigos que tiveram simpatia e que realmente tocaram a vida por outro lado. Tem amigos que a gente insiste nessa vida e liga e fala, e assim, a pessoa não tem a mesma reciprocidade, né? E chega um momento em que a pessoa acaba se afastando, a gente acaba se afastando, a vida nos afasta, né? Isso não quer dizer que deixou de ter um carinho, mas a vida correu, tomou rumos diferentes, né? Agora, esquecer. Vamos lá, gente. Deixa eu ver se eu consigo traduzir o que me veio aqui, o que me falava aqui, tá? Eu acho que a
o cabeçalho da pergunta 488, vocês têm aí, ele é usado na resposta da 488A, que tem o mesmo número, inclusive, né? Só que uma é 488 pura e a outra é 488A. As respostas também estão conectadas. A gente sabe que os espíritos, eles vão crescendo em poder. E o que faz com que eles tenham mais ou menos poder é o quanto eles aprendem a amar. Quanto mais o espírito ama, mais poder tem o seu pensamento. O pensamento de Jesus, por exemplo, ilumina todo o nosso caminho. Olha quanto amor ele tem. O pensamento de uma mãe em relação a um filho, nossa, a gente tem na literatura espírita inúmeros casos de filhos que decaíram para as trevas e que a mãe continuou ali, mesmo tendo crescido muito em termos de poder, está em outros planos, não esqueceu, não abandonou esse filho. Tem um caso no livro Libertação que o livro, eu tenho que contar esse spoiler, mas vale a pena ler esse livro. É do André Luiz, psicografado. É da série A Vida no Mundo Espiritual, em que o espírito trevoso, um demônio chamado Gregório, ele no final é resgatado por sua mamãe, que ele não via há séculos. A gente já teve aqui depoimento de uma das nossas mentoras da casa, a nossa querida Dodô, a gente chama ela de Dodô, mas é a Dolores, um espírito iluminado, que se apresenta com o nome de Dolores, contando que durante muito tempo ela visitava o filho nas trevas, diariamente, né, Adriana? Diariamente, e ele não o via, mas ela não o abandonou. Até que um dia ele conseguiu se deslumbrar e foi abrindo possibilidade para ser resgatado. Quanto tempo isso durou? Muito. Então, quando se fala aqui, na primeira resposta, que os espíritos têm mais simpatia e respondem que ele às vezes nos protege segundo o seu poder, e lembrando que esse poder é o poder do amor, obviamente, um espírito com muito amor e com muito poder não vai esquecer de nós. Mas um espírito mais ou menos parecido com a gente, Tem memória curta, né, cara? não está pensando em mim, ele realmente se esquece, se desliga. Né? O nosso próprio anjo da guarda, tem mais para frente, né? Porque nós vamos entrar na semana que vem, mas fazendo um spoiler, em determinadas situações em que a gente não ouve de jeito nenhum, ele se afasta um bocadinho e deixa a gente passar por experiências. Então, esse se esquece aqui, eu diria que né, muito sensíveis, mas se esquecem daqueles que os esqueceram, ele tem que ser interpretado no contexto do segundo o seu poder. E quem tem realmente bastante poder, o que significa bastante amor, jamais. Agora a Sabrina precisa falar um pouco. Sabe, Lúcia? Atrasada, né? Boa noite, pessoal. Eu acho que é muito importante, lógico, todas as perguntas são muito importantes por questão de... Mas, assim, particularmente, Então, vou marcar para terça. Então, Vai fazer. invadir a nossa cidade. Mas é muito importante esse tipo de questão, porque efetivamente
toca a gente todos os dias. Porque parentes, amigos, né? Nós estamos falando de espíritos afins, né? Afinizados. Tudo bem que existem alguns parentes que nós estamos não estamos tão afinizados, mas não no sentido de afeição, mas afinizados sim, né? No sentido de vibração. Então, querendo ou não, aquele tio, do primo, do irmão, do vizinho, né? Também é. E aqui os espíritos eles vêm informar, né, a gente da importância da vibração. Por quê? Será que os nossos amigos e parentes que nos precederam na outra vida, né, maior simpatia que nos votam do que os espíritos que nos são estranhos? E aí vem os espíritos e dizem, se são afinizados, vão se lembrar. Os laços de amor, eles são duradouros. Que amor? O amor que a gente pratica em provas e expiações? Acho que não. O amor verdadeiro. E aqui lembra a gente de uma passagem que é belíssima, né? Que é Jesus dizendo, eu conheço todas as minhas ovelhas, uma a uma, e eu vou esperar por todas elas. Esse é o amor verdadeiro. Então, a gente precisa sempre lembrar disso, porque saudade, às vezes a gente sente, vocês já sentiram isso? Às vezes vem um sentimento assim, você olha às vezes para aquela pessoa, você fala, nossa, parece que eu gosto dela desde o primeiro momento que eu a vi. Será que ela é desconhecida, na verdade? Provavelmente não. Quantos professores a gente olhou pela primeira vez e falou, nossa, mas que pessoa maravilhosa. Eu, particularmente, tenho aqui um exemplo. Uma outra trabalhadora. Eu olhei ela pela primeira vez, correu uma lágrima, e eu falei, eu amo você. Olhou para mim, eu também. Não sei se vocês conhecem a Vera. A Vera foi amor à primeira vista. Será que é a primeira vista? Provavelmente não. E aí aqui, né, a gente tem um spoiler disso. Nós também aqui não estamos ao acaso. Todos nós estivemos juntos. Em maior grau ou menor grau, não importa, né? E aí, uma última coisa que eu queria dizer sobre essa pergunta é, ao mesmo tempo que os espíritos nos lembram disso, isso aqui também é um sinal de alerta. Cuidado com as nossas atitudes, porque nós estamos ligados. Nós todos espíritos somos irmãos. Então, às vezes a gente fala, nunca mais vou ver, né? Uhum. O trem. Não, nunca mais. Será? Pode ser em sonho. Pode ser em uma nova visita. Então, nós somos bilhões encarnados e bilhões desencarnados. Mas ainda assim, apesar do número ser muito grande, nós todos somos grande família. E aí é que tá. Vou deixar uma reflexão. Nós todos somos uma grande família. Isso alivia vocês e a nós? Ou isso nos preocupa? Acho que aqui fica essa reflexão. Sermos todos partes de um mesmo barco nos alivia ou nos preocupa? Alguém, algum pensamento, algo que queira compartilhar? Um que rema para um lado, outro que rema para o outro. O barco faz assim. Mas vamos continuar. Alguém? Não? Acho que a gente pode Agora a gente vai lá. Parar nessa? Então tá bom. Aí, nosso querido Adriano, faria a pressa final. Bem, vai. Sai não. São graças.
Divino Mestre Jesus, agradecemos. Agradecemos pela oportunidade desse estudo e de todas as trocas de palavras, ideias, de pensamentos e sentimentos. Ilumina a todos que estão conectados ao nosso querido Centro Espírita Simplesmente Amor. A todos que buscam, através da espiritualidade, paz, a leveza e a tranquilidade para levar a vida, a evolução e o crescimento para a nossa encarnação. Que esse aprendizado seja repleto de amor, mesmo em momentos difíceis. Que o amor faça parte, seja a base em todos os momentos. Que assim seja, Mestre Jesus. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. seja, Mestre Jesus. Então, a gente agradece muito então a audiência em casa, todo mundo que participou com a gente dessa reunião, e a gente se espera rever vocês de novo então na próxima terça-feira. Tá? E Jesus abençoe a todos nós. Boa noite. Inclusive, você falou, né? Ah, é?